Construída há mais de 30 anos em uma área considerada importante para o desenvolvimento do comércio da cidade no período colonial, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, hoje São José do Desterro, ao longo da história passou por vários processos de construção. No século XVII, essa região do Desterro era uma das mais importantes para o comércio de São Luís. Era aqui que se concentrava o maior número de feiras e mercados da cidade. Naquela época, a igreja era apenas uma capela simples coberta de palha, com a frente voltada para o mar. Bem diferente dos dias atuais. Ainda segundo pesquisadores, só 4 anos depois, uma pessoa da comunidade deu início ao processo de reconstrução da igreja. Relatos históricos contam que em 1832, um escravo conhecido como Negro José de Lé resolveu construir a nova sede da Igreja do Desterro. Pedindo esmolas em feiras e mercados e com a ajuda de padres, ele conseguiu construir as paredes mestras da igreja. Mas o devoto de São José faleceu antes mesmo de ver a obra completamente construída. E à custa de amizade das outras pessoas, ele pedindo para um, pedindo para outro, cortando o mato, carregando pedra, ele construiu essas paredes mestras, as paredes principais. E morava um escrivão, Antônio José Furtado do Queixo, Zé do Queixo, que era um escrivão também de poucas posses. E ajudou na construção? Ajudou, terminou de construir ela nesse estilo. Então ela foi construída apenas com uma torre, que não tinha dinheiro para fazer 2 torres. A igreja passou por grandes dificuldades. A primeira delas teria acontecido durante a invasão dos holandeses. Eles atacaram o templo e quebraram a imagem de Nossa Senhora do Desterro. A gente está dentro de um templo que não diz respeito àquele templo do século XVII. Esse processo de arruinamento e de várias tentativas também de intervenção, como por exemplo dos mercedários, de frades mercedários, que logo após o arruinamento da igreja pretenderam construir aqui o convento das Mercês, e isso foi barrado justamente pela Irmandade de Nossa Senhora do Desterro. Eles constroem uma nova ermida aqui no século XVIII. E ela entra novamente em arruinamento, onde entra a figura do José. Curiosamente, a fachada e alguns detalhes do templo apresentam traços da arquitetura bizantina. Detalhes exclusivos de igrejas de países como Rússia e Turquia. Como foi trazido para cá essa construção, como quem fez e por que fez, nós não temos num livro ninguém que explique os traços bizantinos, mas são comprovados pelos próprios turistas que vêm aqui da Turquia, russos que vêm aqui, eles batem muita foto e confirmam a mesma nossa história. O local abriga ainda um rico acervo sacro com algumas imagens centenárias. A Igreja do Desterro, como outras igrejas aqui no Maranhão, ela é composta de bens móveis e integrados que enriquecem ainda mais a história dessas igrejas. Entre elas do Desterro, a imagem de Nosso Senhor Morto. O mais importante para mim no que diz respeito à imagem é o fato dela ser uma elaboração do século XVIII e, sobretudo, porque ela faz parte do acervo de uma escola imaginária maranhense. O que isso quer dizer? Há determinadas imagens que foram elaboradas dentro do Maranhão, construídas dentro do século XVIII, algumas inclusive ao século XVII, entre elas do Senhor Morto, e que traduzem uma experiência estilística, artística, particular ao Maranhão. Muitas das imagens aqui, elas foram retiradas por motivo de segurança e levadas para o museu histórico. Lá ficou principalmente aquelas imagens menores, né?
Então tem muitas lá por motivo Hoje não de tem segurança. mais por causa de porque elas foram retiradas. É, porque hoje estava aquela época de estar roubando as igrejas, tudinho, né? E aí, então, por motivo de segurança, já foi levada para lá e graças a Deus, tá tudo. Quando precisa, a gente vai e vem para cá.